As lojas americanas podem virar o patrocinador master do Flamengo? E o Keno? Vai ser ou não jogador do Atlético Mineiro? Roger Guedes pode pintar no Corinthians? No vídeo de hoje do canal do Nicola, te respondo a todas essas perguntas e quero te atualizar sobre uma série de escândalos, mais escândalos, envolvendo o Cruzeiro da temporada passada. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E antes de passar as informações que eu prometi agora há pouco, queria pedir para assistirem ao vídeo até o fim. Se curtirem, não esqueçam de dar um like, de se inscrever no canal, de acionar o sininho se já fizeram tudo isso. Virem membros do canal do Nicola, participem do bolão, que agora vai começar a ter jogos da Premier League, o maior campeonato, o campeonato mais legal para se acompanhar. Bom, bora começar o vídeo e queria dizer e agradecer a vocês por toda a repercussão causada com as últimas lives. A do ex-técnico do Cruzeiro, Adilson Batista, no sábado, do lateral esquerdo e meia Felipe, que jogou no Vasco, além do Roque Cittadini, que foi vice de futebol do Corinthians, causando enorme repercussão em vários portais, em televisões e tudo mais. Então eu queria agradecer muito a confiança de todos vocês e a ajuda para que as lives continuem fazendo bastante sucesso. Tem live a partir das 8 da noite dessa segunda-feira. E é por falar em repercussão de live que eu queria começar esse vídeo de hoje tratando sobre o Cruzeiro. O Adilson Batista no sábado colocou dedo em várias feridas recentes do Cruzeiro. E ele apontou algumas situações bem esquisitas. O ex-treinador do Cruzeiro, demitido recentemente, lembrou que tinha jogador ganhando R$1 milhão por mês de salário no ano passado para ficar no banco de reservas. Ele ainda contou que tem atletas com salários de 800, 900 e 700 mil reais mensais. Tudo isso para compor um grupo que custava, de acordo com ele, 16 milhões de reais por mês. O elenco rebaixado do Cruzeiro tinha todo esse custo, de acordo com o treinador que participou das rodadas finais desse rebaixamento. Ainda de acordo com o Adilson Batista, meninos das categorias de base promovidos, um deles com só 5 jogos no profissional, esse menino já tinha um salário de 150 mil reais por mês. E uma comissão de 500 mil reais para o empresário que garantia esse aumento de 150 mil. Também, segundo o ex-treinador do Cruzeiro, que se disse torcedor do Cruzeiro, até vou deixar o link da live para você assistir se você perdeu, ele reclamou de uma indenização de 50 milhões de reais a que teve direito um jogador que deixou o Cruzeiro. 50 milhões de reais de indenização. E se você acha que acabou, ainda tem mais. Também, segundo o Adilson, hoje o rombo do Cruzeiro está na casa de R$1 bilhão. Queria acrescentar em cima de todos esses números que ele passou, detalhezinhos importantes, especialmente sobre o Robinho, que foi dispensado recentemente pelo Cruzeiro. Robinho chega à Raposa ganhando 160 mil reais por mês e sai ganhando 450 mil mensais. No período em que foi jogador da Raposa, ele teve 3 aumentos salariais, passando dos 160 até chegar aos 450 mil mensais. E nos 3 aumentos, nas 3 renovações de contrato, o Cruzeiro acabou pagando comissão ao empresário do Robinho, o que tem pego muito mal. A nova diretoria segue investigando tudo o que fez Wagner Pires de Sá e Itair Machado. E por falar nessa dupla, de acordo com Adilson Batista, esses dois, além do Sérgio Nonato, devem ser presos. Esse foi o pedido do Adilson, ex-treinador do Cruzeiro, com o moral de quem é sócio do clube até hoje. Quero falar agora sobre Keno, que deve virar nas próximas horas o 5º reforço oficial do Atlético Mineiro na era Jorge Sampaoli. Investimento superior, somando todas as negociações, a 50 milhões de reais, pelas minhas contas, 56 milhões e 400 mil para todos esses reforços. Daqui a pouco te passo caso a caso. Primeiro quero falar um pouquinho sobre a situação do Keno, que está chegando ao Atlético Mineiro graças a Alexandre Matos, diretor executivo do Palmeiras, quando contratou ele do Santa Cruz e o vendeu para o Pirâmides. Ele pagou 2 milhões e 700 mil para tirar o Keno do Santa Cruz e o vendeu por 10 milhões de dólares para o Pirâmides. No time egípcio, o Keno até foi bem, mas esteve emprestado na atual temporada para um time dos Emirados Árabes Unidos, o Al Jazeera. Temporada de razoável para boa, ele tem 21 jogos, 3 gols e 4 assistências. O Al Jazeera até teria a possibilidade de uma compra no fim do contrato de empréstimo. O vínculo termina agora no dia 30 de junho, mas o Keno já decidiu que não quer continuar, nem no Al Jazeera, muito menos no Pirâmides, e por conta da vontade do Keno, as negociações entre o Galo e o Pirâmides estão muito próximas de serem concretizadas. Jogador comprado por 10 milhões de dólares, o equivalente a mais ou menos 27 milhões de reais, está chegando ao Atlético por 17 milhões de reais. Jogador de 30 anos de idade, um pouco mais veterano, já sem tanto valor de mercado. De qualquer maneira, uma boa aquisição para o Atlético Mineiro. Vai
vale a lembrança de que o Palmeiras recentemente até sondou o Pirâmides para tentar entender a condição do negócio, perguntou se o Pirâmides toparia emprestar o Keno para o Palmeiras. O Keno nunca escondeu a vontade de um dia voltar ao Palmeiras, mas o Pirâmides descartou por completo qualquer possibilidade por empréstimo. Só aceita negociar em definitivo e o Atlético espera para essa segunda, no máximo terça-feira, concretizar esse acordo. Falei sobre os reforços, né? Então vamos aos números. Bueno, zagueiro contratado por empréstimo do futebol japonês, R$1.600.000. Léo Senna, que estava 6 meses do fim do contrato no Goiás, R$4.400.000. Alan Franco, volante que vem do Independente Del Valle, 21 anos de idade, R$13.400.000. Marrone, atacante que pertence ao Vasco, está praticamente contratado, também deve ser anunciado a qualquer momento, R$20 milhões, somando aos 17 milhões do Keno, a gente chega a esse valor de R$56.400.000, investimento pesado do Galo que ainda busca um camisa 10, um centroavante e um zagueiro. O Júnior Alonso, que está emprestado ao Boca Juniors, é a grande prioridade, tanto do Sampaoli quanto do Alexandre Matos. Bora falar sobre o futuro agora de Roger Guedes, um dos poucos jogadores brasileiros que pertencem a clubes chineses que pode continuar no futebol brasileiro para o segundo semestre. Isso tem muito a ver com o fato de o Shandong Luneng e o Roger Guedes terem chegado a um acordo para que ele continue por aqui ou por empréstimo ou em definitivo. A chance de ficar no Galo ou de jogar no Atlético Mineiro parece vai diminuindo, especialmente com as contratações do Marrone e também do Keno. 2 jogadores de velocidade pelo lado do campo, exatamente como o Roger Guedes. E aí, coincidência ou não, durante o fim de semana, surgiu a especulação de que o Roger Guedes pode jogar no Corinthians. E nem é a primeira vez que o atacante tem seu nome vinculado ao Corinthians, quando o timão era dirigido pelo Fábio Carille, que tem o mesmo empresário do Roger Guedes, o Paulo Pitombeira. Foram vários os momentos em que esses rumores apareceram. Agora, sem o Carille, essa chance na teoria diminuiria, mas fui checar com uma fonte oficial do Corinthians, perguntei para o presidente André Sanches se o Roger Guedes pode ser contratado pelo Corinthians e a resposta do presidente do clube foi: esquece. Ele ainda mandou um palavrão na sequência para garantir que não há qualquer possibilidade de negociação. Tudo por causa da condição financeira. Roger Guedes ganha mais de R$2 milhões por mês na China. Hoje o Corinthians tem 2 meses de salários atrasados. Imagina a repercussão negativa que daria se o Roger Guedes fosse contratado. Então, a menos que os chineses topem bancar 100% dos salários do Roger Guedes e abram mão do pagamento de um empréstimo, qualquer outra situação que envolveria pagamento de dinheiro e o Corinthians descarta por completo a contratação do Roger Guedes. Vale lembrar que o Timão, a partir de 1º de julho, vai ter o Léo Natel, atacante revelado na base do São Paulo, que chega de graça. O Corinthians também já tem um acordo com o Jô, vai ser jogador do Corinthians no segundo semestre. Esse anúncio vai acontecer logo depois que o Corinthians conseguir pagar os 2 meses de salários atrasados ao seu elenco. E o Corinthians também tem negociações avançadas para contratar o Marcinho, lateral direito do Botafogo. Assim como os outros 2 casos, o Marcinho deve chegar de graça. O Corinthians perdoa uma dívida que tem com o Botafogo. O Botafogo deve R$1.600.000 ao Corinthians. O Timão ainda deixa um percentual de uma venda futura do Marcinho pro Botafogo e a partir daí pode haver o martelo batido. Quero fechar o vídeo falando sobre a possibilidade de as lojas americanas virarem a patrocinadora master do Flamengo. A Amazon parecia muito perto de um acordo, houve troca de minuta de contrato, mas assim que a pandemia se apresentou, a Amazon diminuiu a oferta feita ao Flamengo. A primeira proposta girava entre 35 e 40 milhões de reais. Por conta da pandemia, a Amazon ofereceu um contrato 30% menor, o que pegou muito mal dentro do Flamengo. Os dirigentes rubro-negros ficaram bem chateados com a postura da gigante americana, logo a empresa que mais tem faturado desde o início da pandemia. Até por isso as conversas com a Amazon esfriaram e surgiu uma possibilidade de as lojas americanas virarem a patrocinadora master do rubro-negro. O companheiro dos canais ESPN, o Pedro Ivo Almeida, assinou uma matéria nesse domingo no UOL afirmando que lojas americanas e Flamengo já trocam minutas de um contrato de patrocínio com duração de uma temporada no valor de 30 milhões de reais. O negócio está tão avançado, de acordo com o Pedro Ivo, que nessa segunda-feira a diretoria do Flamengo vai debater junto ao conselho gestor, há sempre uma reunião às segundas-feiras, vai ser debatido esse contrato. E caso ele seja aprovado, o próximo passo será levar o contrato e todos esses termos ao conselho deliberativo. Haveria a necessidade de aprovação do conselho por conta das cifras envolvidas e é natural que o conselho acabe aprovando, até porque o BS2, parceiro comercial do Flamengo no Master, o contrato termina agora no dia 30 de junho. Esse parceiro pagava 15 milhões de reais fixos e mais 3 milhões de reais de bônus. O Flamengo, em caso de acordo com as lojas americanas, praticamente vai dobrar aquilo que ganhava em relação ao banco BS2, embora com um valor menor na comparação com aquilo que se imaginava para a Amazon. O Flamengo espera ter esse acordo, esse patrocínio já firmado para o mês de julho.
O vínculo com o BS2 termina agora no fim desse mês e a partir daí as lojas americanas já estampariam sua marca na camisa rubro-negra. De acordo com o Pedro Ivo, a palavra AME, que é a plataforma de pagamento digital para a utilização de cashback das lojas americanas, seria a marca apresentada no uniforme rubro-negro. Vale a lembrança de que as lojas americanas, por meio da sua assessoria de imprensa, afirmaram que as negociações com o Flamengo foram encerradas no dia 7 de março. Ela não confirma essas tratativas extremamente avançadas. Já o Flamengo segue em absoluto silêncio. Não se manifesta nem em relação à Amazon, nem em relação às lojas americanas, absolutamente natural, afinal de contas está em meio a tratativas com duas gigantes e tem a perspectiva de faturar mais com o patrocínio na comparação com a temporada anterior. Bom pessoal, eram essas as informações que eu tinha para dividir com vocês na manhã dessa segunda-feira. Prometo voltar com vários vídeos informativos, bastidores, contratações e muito mais ao longo da semana. Queria pedir para vocês se inscreverem no canal, acionarem o sininho, deixarem um like por aqui se vocês já fizeram tudo isso, virem membros do canal do Nicola. Tem uma série de vantagens como, por exemplo, participar de um bolão do canal do Nicola que vai dar ao vencedor uma camisa oficial do seu time do coração. E a gente inicia nessa semana o bolão com jogos da Premier League, talvez o campeonato mais legal em disputa. 8 horas da noite, volto com uma live bem especial. Você não perde por esperar. Te vejo de noite. Tchau, tchau.